O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã Aida, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Estamos felizes por você mais uma vez estar aqui conosco para nos instruir, para nós refletirmos. Então, ficamos muito felizes, tá bom, querida? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Que bom! Então, vamos também dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui para nos acompanhar, ou os outros que só em outro momento poderão assistir, e que nós estamos, então, com a nossa irmã Aida Machado. Ela é do Rio de Janeiro, e mais uma vez ela vai trazer aqui para nos instruirmos mais um estudo que ela preparou com muito carinho. Ela é do Centro Espírita Leon Denis. Então, nós estamos muito gratos, muito felizes mesmo. E nesse momento, então, nós vamos convidando a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de aprendizagem sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos a nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, para intuir, para inspirar nossa irmã Aida, e que nós estejamos com o coração e a mente abertos para usufruir desses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E só assim estaremos dando mais um passo em direção à nossa evolução espiritual. E pedimos então, Senhor, abençoe a todos nós, os que estão aqui, os que só em outro momento poderão estar ouvindo e aprendendo. E assim, Senhor, pedimos, continue conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, querida irmã, a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que possa conduzir hoje as nossas palavras
a partir desse estudo assim, tão interessante que nós estamos trazendo hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, do item 11 ao 13. Eu não julgueis para não ser julgados, que aqueles que estão em pecado atire a primeira pedra. Né? Então, ele diz assim, no item 11, não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Esse versículo está... É o versículo 1 e 2 do livro de Mateus, no seu capítulo 7. Né? E aí, o item 12 é um item assim, riquíssimo de informações para a gente. É um item muito assim, profundo, e ele vai nos fazer refletir exatamente sobre a questão da indulgência. Como é que nós devemos nos portar diante das dificuldades do nosso próximo? Não é? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Depois a gente vai retomando o capítulo à medida que for necessário. E, assim, é interessante que todos depois consigam ler na íntegra o que a gente vai comentar aqui. E antes, nós vamos contar a historinha, né? Vamos contar aqui a historinha, como é que Jesus vai lidar com a situação trazida pelo evangelista para a gente. Tá bom? Muito bem. Esse capítulo, ele se chama Bem-aventurados misericordiosos. E nós sabemos que a questão da misericórdia é algo que tem muito a ver com a caridade, não é? Porque nós precisamos estar assim bem inteirados a respeito disso para começarmos a compreender a mensagem do Cristo. Porque, na verdade, a misericórdia não é só um sentimento bonito, né? Mas é uma postura que nós devemos ter diante dos erros alheios. Então, nós vamos falar do item 13 sobre a postura de Jesus quando salvou uma mulher de ser apedrejada. E é isso que vai fazer com que nós possamos refletir. E refletir sobre a indulgência. Porque, na verdade, é que o item diz para a gente. Porque temos tanta facilidade em ver os erros dos outros e tanta dificuldade para ver os nossos. Então, vamos juntos compreender essa lição, não é, de 2000 anos atrás. E hoje, especialmente, quando julgamos tanto, especialmente com a facilidade que nós temos hoje com a questão das redes sociais, não é? Vamos começar a linkar as coisas para nós entendermos melhor. Então, vamos lá. A gente primeiro pode pensar assim, quem de nós aqui nunca se pegou fazendo um julgamento mental? Mesmo que não tenha apontado, mesmo que não tenha falado, mas um julgamento mental. Mesmo que sem querer. Porque a gente desaprova essa ou aquela atitude de qualquer pessoa. Então tá, vamos ficar com isso em mente. E agora vamos nos reportar a 2000 anos atrás. E vamos imaginar a cena
uma cena linda de manhã, de uma manhã em Jerusalém. Uma manhã bem quente, né? O pátio do templo todo lotado, barulhento. Jesus sentado no chão, cercado por pessoas simples, quem sabe apóstolos, e eles queriam apenas ouvir as palavras de Jesus, os seus consolos. E, de repente, houve um barulhão, e naquele silêncio daquela conversa de Jesus, né, aquele silêncio é cortado por gritos ásperos, pessoas com passos pesados, e o som de uma mulher chorando, sendo arrastada até a frente de Jesus. E aí abre-se um corredor, e aí aqueles homens passam segurando essa mulher. Quem são esses homens? Quem eram eles? Era a elite religiosa da época, né? Era essa elite que eram homens que sabiam as leis de cor, usavam roupas pomposas, né? Se orgulhavam por ser perfeitos, puros. E aí eles colocam a mulher na frente de Jesus, a mulher assustada, no meio de um círculo de tantos homens. E eles dizem, ela foi pega em adultério. Pela lei antiga, a lei de Moisés, a punição é morrer apedrejada. E eles olham seriamente para Jesus e perguntam, Moisés mandou apedrejar, e tu o que dizes? E aí a gente pensa aqui, o que eles queriam exatamente? Eles queriam justiça? Será que eles se importavam mesmo com essa mulher? Ou eles só queriam fazer uma pegadinha ali com Jesus, não é? Porque se Jesus diz, apedrejem, ele destruiria a sua própria mensagem de amor e misericórdia. Mas se ele dissesse, não apedrejem, os fariseus iriam acusá-lo de quê? De trair as leis de Moisés. E poderiam prendê-lo, era um checkmate, aquela armadilha política religiosa perfeita. Mas o que Jesus faz? Jesus silencia. Jesus abaixa e vai escrever na areia, na terra. Jesus não entra naquela vibração de violência. E esse silêncio, nessa hora, vai trazer uma reflexão. E diante de toda essa pressão dos gritos dessas pessoas, ele não faz nada. Ele não debate, ele não se exalta, ele não faz nada. Jesus simplesmente inclina a cabeça e continua escrevendo na areia. E a gente pensa, o que Jesus estava escrevendo, né? Ninguém sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, com aquela energia, boa do silêncio, ele quebra a energia de violência. Mas aí, diante dessa insistência, né, arrogante desses fariseus, Jesus vai se levantar, olha nos olhos deles e joga a frase que vai mudar toda a história da humanidade. E que frase seria essa? Aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus volta, abaixa de novo e continua escrevendo na areia. E o silêncio toma conta de todo aquele pátio. Vamos imaginar essas pessoas jogando as pedras fora, né? O som dessas pedras caindo no chão, uma a uma. A começar pelos mais velhos, por quê? Porque tinham mais passado. E se eles têm mais passado, eles têm mais consciência dos próprios erros. Até aqueles mais jovens. E todos vão embora de cabeça baixa.
A arrogância dessa gente vai se desmoronar diante do espelho de quê? Da própria consciência. No final, quem sobra? Aquela mulher e a misericórdia de Jesus. Ele se levanta, vê que não sobrou mais ninguém e diz com imensa doçura: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ah, foi a palavra de ordem, não é? Vá e não peques mais. Muito bem. Então, nós contamos a história, né? Essa maravilhosa história, que nos traz um ensinamento assim, muito grande. Mas eu queria dar um destaquezinho para a gente entender melhor quem eram esses escribas e quem eram esses fariseus. Esses dois grupos da época de Jesus, o único intuito deles era pegar Jesus em contradição. Os escribas, eles eram os intelectuais, especialistas na lei mosaica, né? Eles eram copistas e teólogos. Então, sabe, eles escreviam muito, eles sabiam muitas coisas da lei de Moisés, sabiam a lei de Moisés toda. E os fariseus eram muito influentes, aliás, era um grupo religioso influente, focado apenas na pureza ritual e na tradição oral. Então, eles buscavam a santificação de Israel por meio de cumprimento rigoroso de regras. E, frequentemente, eles priorizavam essas tradições humanas, mas sempre em detrimento dos princípios divinos, ou seja, do amor e da misericórdia. E o ensinamento de Jesus representava uma ameaça muito grande à autoridade deles. Eles questionavam, né, as ações, como curar no sábado, ou comer com pecadores, porque Jesus sempre colocava o humano e o amor acima do cumprimento cego das tradições religiosas. E esses escribas, eles provocavam Jesus porque o ministério dele ameaçava diretamente a autoridade, o poder e o modelo religioso que eles controlavam. Para esses líderes, Jesus era um perigo público, que precisava ser desmascarado ou eliminado. E as provocações todas que eles faziam com Jesus era por meio de armadilhas teológicas, né? Esses questionamentos públicos de acusação. Essa crescente popularidade de Jesus gerava um medo que o Império Romano visse o movimento como uma rebelião. E aí esses líderes, né, que eram os escribas, os fariseus, eles temiam que pudesse haver uma intervenção militar romana, né, que pudessem destruir o templo e retirasse a pouca autonomia política que os judeus tinham. Então, todas essas provocações que eles faziam para Jesus eram tentativas de fazer Jesus errar publicamente em alguma questão da lei ou do governo romano, para que eles tivessem um motivo legal para prendê-lo e condená-lo. Porque só Roma poderia fazer isso, eles não poderiam fazer. Eles não tinham autonomia para isso. Então, eles instigavam para tentar conseguir. Muito bem. Então, já explicamos o motivo disso aí. Hoje em dia não tem fariseu, não tem escriba, né? Será que não? Muito bem. Então, nós vamos falar rapidamente sobre uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 886. Tá? A questão 886, ela vai falar sobre a caridade. A verdadeira caridade, ela tem que estar baseada em 3 pilares: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
é o que resume a verdadeira caridade segundo o Espiritismo. E é o BIP, nós chamamos, né, o BIP. E aí a gente só entende a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, se nós conseguirmos entender e colocar em prática esses 3 princípios: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Mas hoje nós vamos só falar da indulgência, porque foi a atitude de Jesus. Então nós vamos analisar essa atitude de Jesus para trazermos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e tentarmos, na medida do possível, colocar em prática. É isso? Então, nós já sabemos que a benevolência seria o quê? A disposição de fazer o bem, né? Sem distinção, para todo mundo. O perdão das ofensas é o quê? A gente vai se liberar do ressentimento e da mágoa, e esse perdão vai desfazer todo o mal-estar, e nós vamos viver com paz interior. Porém, a indulgência que nós vamos falar hoje, ela é o quê? Ela é a capacidade de compreender e aceitar as falhas dos outros, sem julgamento severo ou nenhum tipo de humilhação. Né? Praticá-la é reconhecer que todos estão em diferentes estágios de evolução e que nós também precisamos de compreensão. O nosso companheiro, né? O nosso próximo, ele pode ter princípios diferentes, ele tem pensamentos diferentes, ele teve uma criação diferente da gente, ele tem valores diferentes da gente. Nós somos diferentes. Então, ele tem todo o direito de pensar e de agir como ele quer. E não cabe a nós nos sentirmos assim, com o ego ferido, porque ele fez isso ou aquilo. Cabe a nós, espíritas, compreendermos, para nós conseguirmos entender o que é indulgência. Senão a gente não consegue compreender. E a nossa obrigação é entender esse nosso irmão. Senão não seremos indulgentes. Não é isso? Então, vamos mais um pouquinho. Então, nós já sabemos que a verdadeira indulgência, não é o quê? É a capacidade de nós compreendermos e aceitar as falhas dos outros, sem julgamento severo, sem humilhação, e praticar a indulgência e reconhecer que todos são diferentes. Não é isso? Então, é o primeiro passo. Somos diferentes. E por sermos diferentes, nós queremos o quê? Compreensão. Se eu, por pensar diferente, eu quero que a pessoa me entenda, ela pode até não concordar comigo, mas eu quero que ela entenda o meu ponto de vista. E eu não quero ser criticado, o outro também não quer. E aí vem o seguinte: quando a pessoa ela comete um equívoco, eu não gosto de chamar de erro nem pecado, eu digo que é equívoco, né? Nós somos equivocados muitas das vezes. E quando as pessoas cometem um equívoco e que nós somos indulgentes, não quer dizer que nós estamos passando panos quentes, não. E nem quer dizer que nós estamos sendo coniventes com o erro do outro, não é isso, tá? A gente percebe que com a própria definição dos espíritos, né, segundo lá o texto, a indulgência é o quê? Ela é uma virtude doce, é uma virtude fraterna. Ela é o oposto do rigor inflexível. Ser indulgente é a gente conseguir olhar para a imperfeição do outro, sabendo que nós temos as nossas também. E aí no texto diz assim: o homem indulgente nunca se ocupa com os maus atos dos outros, a menos
que seja para ser útil. Então, a gente vê muito isso, e muitas das vezes até faz parte do nosso procedimento, às vezes diário, que a pessoa muito severa, ela foca no erro do outro, né? Com uma lupa. Mas a gente tem que compreender que se a gente quer ser entendido dentro das nossas fraquezas, nós precisamos compreender os outros também. Não é isso? A indulgência, ela não é um favor que fazemos ao outro. Ela é um dever. Ela é um dever. E é dever por quê? Porque nós também erramos. E vamos precisar que os outros e a própria lei divina sejam indulgentes conosco. É a lei de ação e reação. Não é isso? E aí, nós vamos ver aquela mulher como um instrumento para que nós tenhamos esse aprendizado. Vamos analisar juntos. Aqueles homens que estavam lá, que pegaram a mulher e levaram até a presença de Jesus, será que eles se importavam com o adultério? Ou com a justiça? Eles estavam se importando com isso? Olha, a lei mosaica está no Levítico 20, capítulo 20, versículo 10. E Moisés diz assim, na lei, ele determinava que tanto o homem quanto a mulher, pegos em adultério, deveriam ser punidos. E naquele caso ali, onde estava aquele homem? Porque só ela foi arrastada para o meio da praça. Sabe-se lá se esse homem estava ali no meio daqueles outros? Aquela mulher, na verdade, ela foi usada como um objeto, uma isca viva, descartável. Na verdade, o que eles queriam era expor a intimidade, a dor, a vergonha dela publicamente. Apenas para conseguir o pretexto político para destruir Jesus. Aquilo ali foi a personificação da maldade disfarçada de moralidade. Foi um prazer imenso eles fazerem aquilo, mas eles não sabiam que aquilo ia deixar um grande ensinamento para a humanidade. Não é? Muito bem. E Jesus, né? Jesus, com a sua superioridade moral, porque ele tinha, que fantástico. Ele tinha, não, ele tem. A gente vai ver que os fariseus largam as pedras e vão embora, né? Por conta dessa autoridade moral. Jesus não precisou gritar, Jesus não usou força física, Jesus não tinha cargo político, não se usou de cargo político, nada disso. Ele utilizou a verdade de consciência. Lá no item 13 do Evangelho, Kardec fala nesse item 13, e ele é muito claro, quando ele fala que para termos direito de censurar o próximo, nós precisamos ser capazes de dizer, eu não faço o que ele faz. Eu sou melhor do que ele nisso. Será que nós estamos em condições de falar assim? Bom, como nenhum de nós é perfeito, né, a nossa autoridade para julgar cai por terra. E aí nós pensamos assim, né? Quantas vezes nós queremos dar uma lição de moral em alguém, seja dentro de casa, seja no trabalho,
E às vezes a gente faz as mesmas coisas escondido, sem que ninguém veja. Ou seja, temos autoridade moral para isso? E esse é o ponto forte, né? Porque para corrigir alguém, nós precisamos ter moral. Como é que uma pessoa que trai pode exigir fidelidade? Como é que uma pessoa que mente pode exigir verdade? Então, a única autoridade legítima perante Deus é o quê? A autoridade do exemplo. Não tem outra autoridade. Não é? Então, esse é o ponto. Então, se nós devemos ser indulgentes, significa que nós devemos deixar as pessoas, então, fazer o que quiserem, elas podem fazer? E esse mal pode ficar impune? Vai ficar por isso mesmo? Kardec, no item 13, diz para a gente, não. O que é errado, o que não está no contexto evangélico, é apontar o dedo, expor a pessoa, humilhar, rotular pelo erro, como os fariseus e os escribas fizeram. Porque isso, na verdade, nasce de quê? Do orgulho. Isso nasce do orgulho. Agora, quando reprimimos o mal, aí é outra história. Por quê? Reprimir o mal é agir para que o erro não cause danos, mas com o objetivo de quê? De ajudar, de educar quem errou. Jesus reprimiu o mal quando ele disse assim, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Ele aceitou o erro? Não, ele disse, não peques mais. Claro que ele falou com uma superioridade moral, imagina a energia de Jesus ali naquele momento, transformando, né, tudo naquele momento. Eu não consigo nem imaginar, porque, nossa, não consigo imaginar. Mas eu tenho absoluta certeza que essa mulher nunca mais fez nada errado. Ele salvou a vida da mulher para que ela pudesse se regenerar. Está aí a indulgência. Ele salvou essa mulher quando ele não julgou essa mulher, quando ele só disse, vai e não peques mais. Que maravilha, né? Então, a regra áurea disso aí é o quê? É o salvamento do errante. Não é isso? Então, a indulgência ela não nos cega para o mal. Ela apenas nos impede de sermos cruéis com quem errou. Porque como é que a pessoa vai se levantar se eu fico jogando na cara dela o tempo todo o que ela fez? Ela não consegue. Ela não consegue. E nós vemos isso nos filmes, achamos lindo, choramos quando alguém perdoa e vai lá e abraça, não julga e ajuda, e a pessoa se recupera, mas a gente não consegue trazer isso para a nossa vida. E hoje, com essa mensagem tão clara de Jesus, a gente já consegue pensar um pouquinho, né? E aí, o que acontece? A gente pensa assim, se Jesus estivesse hoje aqui conosco, nessa era que tem internet, né? Onde as pedras não são mais pedaços de rocha. Elas são feitas de palavras, comentários, cancelamentos. Não é? Quantas pessoas sofrem por serem cancelados nas suas redes sociais. Né? E aí, como Jesus agiria? A gente fica imaginando como seria essa coisa, né? Como Jesus agiria? A partir daquela mensagem que ele falou, aquela única frase que ele disse para a mulher.
Vai, não peques mais. Então, assim, é interessante que a gente se vê hoje numa situação bem difícil nessa questão, né? Se a gente se reportar exatamente para agora, que as pedras mudam de formato, vamos dizer assim, né? As pedrinhas são... Cada palavrinha digitada é uma pedra que a gente ataca quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente lê, por exemplo, na internet. Não é isso? São os apedrejamentos modernos. Todo mundo é juiz. É isso? Todo mundo é juiz. Atrás de uma tela é muito fácil ser juiz. E aí a gente cancela, a gente agride com palavras, e a gente fala uma série de coisas que não deveria falar, esquecendo que aquela pessoa que está do lado de lá tem uma forma diferente de pensar, tem uns princípios diferentes, ele é filho de Deus igual a nós. Né? É por isso que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, nosso de todos nós, irmãos de Jesus, filhos de Deus, somos todos iguais perante Deus. Aqui nesse planeta de provas e expiações, estamos todos na mesma situação. Não é isso? Então, lá ainda no item 13 do Evangelho, esse não condenar ao outro, né? Não devemos condenar no outro aquilo de que nós absolvemos, né? Porque nós costumamos ser advogados dos nossos erros, né? Juízes dos erros alheios, porque é mais fácil. É muito mais fácil apontar o erro do outro. Aí vem a questão familiar, né? A questão familiar. Em algumas famílias existem questões assim bem difíceis, né? E aí às vezes a gente tenta apontar, tenta não, às vezes a gente aponta mesmo, né? Os defeitos dos pais, dos irmãos, dos cônjuges, porque nós achamos que conhecemos eles muito bem. É isso? E hoje, essa mensagem da indulgência nos convida a silenciar essa crítica destrutiva. Se o erro do outro, assim, ele não exige uma intervenção direta ou ajuda, o ideal é o quê? É silenciar. É a melhor escolha, o silêncio respeitoso. A gente não sabe quais são as aflições que a pessoa está passando ali. A gente não sabe. Então, assim, quando o familiar irrita a gente, né? Ou seja, pela teimosia, desorganização, grosseria, não importa, filho, qualquer um, né? O exercício mais indulgente é perguntar o quê? Ou pelo menos se perguntar, né? Será que eu também não sou difícil em outras áreas? E aí a gente vai ver que quando a gente reconhece a nossa própria imperfeição, nós esvaziamos um pouco o orgulho e a gente também fica envergonhado, né? E isso nos impede de exigir que os parentes, né, tenham uma perfeição que nós mesmos não temos. Ele pode fazer uma determinada coisa e eu uma outra determinada coisa, mas da mesma forma que muitas das vezes ele me incomoda, eu vou incomodar ele também. E eu quero que ele seja indulgente comigo e eu preciso ser indulgente com ele. Não é isso? Na nossa roda de amigos, a gente às vezes tem aquela coisa de falar assim: eu te avisei que não ia dar certo, né?
te avisei que aquela sua iniciativa era errada, você não devia ter feito isso. A gente não consegue ficar em silêncio. Não é? A gente não consegue. Porque é mais fácil a gente mostrar que somos, né? Eu te avisei como se a gente fosse dono da verdade. E a gente não é o dono da verdade. Muitas das vezes um amigo, né, falha com a gente, esquece um compromisso, some por um tempo, até porque a vida é assim, né, nos leva para diversos caminhos. Mas a gente esquece. A gente esquece que a gente também já errou com aquelas pessoas, com aquele amigo. E que eu também não fui um amigo perfeito. Mas a gente insiste em fazer, né? Muitas das vezes a gente insiste em fazer. E aí a gente vai entender, na prática, que a gente, como Kardec diz, né? Nós precisamos ser extremamente exigentes com a nossa própria conduta moral, sabe? E nos manter assim com um olhar muito doce e compreensivo com essas fraquezas. Fraqueza dos pais, dos filhos, dos amigos, dos cônjuges, compreendendo que cada um dá o que tem no seu atual estágio de evolução. Não é isso? Isso a gente tem que compreender e levar a efeito. Precisamos entender que quando se trata de indulgência, ser indulgente com família, amigo, não é aplaudir erro, aceitar abuso, mas separar o erro do errante. Isso é primordial. Até na grande hora, que é a hora do perdão, nós precisamos fazer isso. Porque nós podemos discordar profundamente daquela atitude, ser mesmo rigoroso com aquele erro, mas continuar acolhendo e amando essa pessoa. Né? Quer ser o quê? Benevolente com o errante. Entendendo sempre assim que o tempo e a maturidade espiritual vão fazer o resto. Porque se existe a ação e a reação, cada vez que a gente erra, a gente tem que reparar esse erro. E nessa reparação, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Todos nós vamos passar por esse processo. E isso é muito reconfortante. E isso é muito bom. Eu estava vendo um amigo dando um exemplo no sábado, no estudo do Encontro de Jesus. E eu achei muito interessante. Ele deu um exemplo básico, né? Ele deu um exemplo básico da questão da indulgência. E ele disse, eu tenho um amigo e eu empresto um dinheiro para esse amigo. E esse amigo passa um tempo e ele não me paga esse dinheiro. E eu pergunto se ele vai me pagar, ele diz que vai pagar, mas não paga. E aí eu fico chateado, eu fico triste e tal. E aguardo. Eu tenho duas opções. Não falar com ninguém a respeito disso. O assunto morreu, ele não tem como me pagar, vou fazer o quê? Né? Ou falar para todo mundo, né? Brigar com ele, enfim. E aí, eu já conheço uma característica dessa pessoa, a dificuldade que ele tem.
porque eu não sei para que ele pediu dinheiro. Mas aí eu já vou ficar mais esperto para a segunda vez, quando pedir o dinheiro de novo. Não é isso? E aí eu só vou emprestar se eu quiser. Por quê? Já conversei com ele. Ele sabe que se ele pegar o dinheiro, ele tem que pagar. Mas se ele não paga, ele tem realmente essa dificuldade. Muito bem. Mas eu já compreendo que ele tem essa dificuldade. Isso é indulgência. Isso é indulgência. E a partir daí nós vamos ver a melhor forma de ajudar esse amigo. E aí vai o quê? De cada um, não é isso? E eu achei muito interessante porque é uma coisa muito assim, concreta, né? Joga a gente aqui no concreto e a gente entende melhor. Essa sabedoria de Jesus, que Jesus traz para a gente a respeito dessa mensagem tão maravilhosa que é a indulgência. E aí a gente fica pensando o seguinte, que aquele momento que Jesus escreveu na terra, ali naquela areia, né? Ele escreveu algo assim que o vento vai apagar, não é? Algo que não é eterno. E até nisso, de repente, tem uma mensagem. Tem uma mensagem que, se a gente analisar, ela é interessante. Mostrando que, naquele momento de julgamento, até as condenações humanas, né, o orgulho daqueles juízes, aquela gente toda lá aplicada, né, com crueldade, são passageiros, são vazios, né? Como a poeira do chão, o vento sopra e leva areia. Acabou. Isso tudo relacionado com a lei de Deus, né? O que é isso? Não é nada. Então, o julgamento do homem é pó. Porque o mais importante é a eternidade das leis divinas, não é? Que são amor, misericórdia. Isso é realmente o mais importante. Foi o que Jesus demonstrou naquele momento. E, por fim, a gente vai vendo como foi importante não só com a mulher adúltera, mas em diversos momentos, Jesus falando, né, vai, não peques mais, com a superioridade, naquele momento ali, transformando a vida da pessoa. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Nesse momento de onde os pensamentos são tão diferentes, as opiniões são tão diferentes, o mais importante é que a gente compreenda que a gente tem que fazer algo, que a gente tem que contribuir para a mudança das pessoas, e da nossa também, especialmente a nossa, não é? E Jesus acolhe, e não acolhe o erro. Vai, não peques mais. Não peques mais. Ele não acolheu o erro. Ele deu essa oportunidade de recomeço. E a proposta, a gente entende, né, hoje que a proposta do Espiritismo não é assim que nós sejamos perfeitos, né? Mas que joguemos fora ou guardemos as nossas pedras no bolso e utilizemos as nossas mãos apenas para amparar. Porque isso é o mais importante. É o amparo que nós vamos dar a cada um que necessita da nossa compreensão, que muitas das vezes não espera que a gente faça um julgamento, porque às vezes a gente se sente assim, tão à vontade perto de certos amigos,
que a gente acha que a gente tem o direito de falar tudo que a gente pensa, que a gente quer, sem perceber o quanto estamos deixando aquela pessoa triste, o quanto estamos ferindo aquela pessoa também. Não é isso? Então, para sermos misericordiosos, precisamos estar em cima desses 3 pilares, que eles sustentem as nossas atitudes. É o BIP, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Aí está o misericordioso. E nós queremos ser bem-aventurados como misericordiosos. É por isso que nós estamos recebendo essa doutrina tão amada, né? Essa doutrina que mexe tanto com a gente, mexe tanto com a nossa cabeça. E é a nossa grande oportunidade, tá? Então, assim, eu sugiro, eu já sugeri para mim também, tá? Então, eu sugiro que na próxima vez que formos pegar uma pedra mental para atirar em alguém, nós olhemos para a nossa própria vida, para a nossa história, e guardemos essa pedra no bolso, de preferência que a joguemos fora. E que façamos uma oração pelo nosso próximo, dizendo: Senhor, eu quero ser indulgente, me ajuda, tira os pensamentos, não me deixe falar coisas que eu não devo, ou praticar atitudes que eu não preciso mais praticar. Então é isso. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos. E eu já quero deixar um convite feito, que eu não sei quando eu vou estar com vocês de novo, mas já quero deixar um convite feito, que no último domingo do mês de setembro teremos o Encontro de Jesus com o tema, né, o perdão das ofensas. Bem-aventurados misericordiosos, estão todos convidados. Muito obrigada, muita paz para todos. Minha querida, nós agradecemos muito todo esse esclarecimento que você trouxe para nós, a importância dessa indulgência e das virtudes que Jesus nos ensinou. Muito claro que você trouxe, muito bem esclarecido. Você até nos lembra de fazer um autoconhecimento do que nós temos ainda para melhorar, ou as virtudes que nós temos que desenvolver, não é? Agradecemos muito, minha querida. Então, nós agora vamos convidando todos os nossos companheiros que estão conosco para a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, e Deus, esse Pai de misericórdia, nós agradecemos esses momentos que aqui passamos, esses esclarecimentos que nós recebemos sobre a importância de estarmos sempre fazendo o possível para nos melhorarmos nessa relação de estarmos com o nosso próximo. Agradecemos nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que inspiraram nossa querida irmã Aida, e que nós, então, coloquemos agora em prática essa importância que é para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos, e assim pedimos mais uma vez as bênçãos de Deus em nossas vidas. Agradecemos a todos que estavam conosco e pedimos que Jesus esteja sempre nos amparando e orientando na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha querida,
Mais uma vez, nossos agradecimentos e aquele abraço bem apertado. Obrigada pela oportunidade. Tchau.